Você já sentiu que, por mais que tentem te parar, algo dentro de você sempre resiste? Que existe uma força invisível agindo nos bastidores, tentando te manter pequeno, enquanto sua essência grita para despertar? E se eu te dissesse que o medo deles nunca foi sobre você falhar, mas sobre você perceber que sempre foi forte demais para ser controlado? Neste vídeo, você vai entender como a manipulação silenciosa, as mentiras bem arquitetadas e o jogo sujo foram usados para tentar te limitar. E como, agora, sem as correntes que te prendiam, você se torna incontrolável. Mas antes de continuarmos, já deixe o seu like para que essa verdade chegue a mais pessoas que precisam ouvir isso. E claro, se você ainda não se inscreveu, faça isso agora para não perder nenhum conteúdo que pode mudar sua visão para sempre. Comente "Eu despertei" e afirme para o mundo que nada nem ninguém pode mais te segurar. Desde o início, eles sabiam que você era diferente. Não porque você gritava mais alto, mas porque a sua simples presença fazia algo que os apavorava. Expunha suas mentiras. Cada vez que você brilhava, as sombras deles se tornavam mais visíveis, e isso era inaceitável. Eles passaram a vida inteira construindo uma ilusão, uma fachada de poder, de controle, de superioridade. Mas bastava você existir para que tudo isso começasse a ruir. A verdade que nunca quiseram que você descobrisse não era sobre você ser fraco, incapaz ou errado. Era exatamente o oposto. Você sempre foi forte demais para ser ignorado, e o medo que eles sentiam não era sobre você falhar, mas sobre você perceber que nunca precisou deles para vencer. Então, eles tentaram esconder essa verdade. Primeiro, fizeram você duvidar de si mesmo, sufocando sua autoconfiança com críticas veladas e questionamentos sutis. Depois, desenharam uma narrativa na qual você era pequeno, dependente, incapaz de conquistar qualquer coisa sem a ajuda deles. O jogo era simples: te manter distraído, ocupado com batalhas internas, para que você nunca olhasse para fora e percebesse que o mundo estava ao seu alcance. Eles sabiam que no momento em que você acordasse para a realidade, não haveria mais como te parar. Mas algo mudou. Um dia, as peças não se encaixaram. Uma contradição, um olhar atravessado, uma reação exagerada ao seu sucesso. E você começou a ver as rachaduras na estrutura que eles haviam construído. Eles tremeram. Tentaram consertar, reforçar a mentira, desviar sua atenção. Mas já era tarde demais. A verdade que sempre esteve oculta começou a se revelar, e a única coisa que restava para eles era assistir, impotentes, enquanto você finalmente enxergava quem realmente é. A resposta é simples: porque você nunca foi pequeno. Eles apenas precisavam que você acreditasse nisso. O controle deles sobre você nunca foi físico, foi psicológico. Eles sabiam que jamais poderiam te conter se você soubesse da sua própria força. Então passaram anos instalando dúvidas, alimentando inseguranças, fazendo com que você se questionasse a cada passo. Eles te programaram para sentir medo, para pedir permissão, para acreditar que precisava seguir regras que nunca foram feitas para te favorecer. Cada vez que você hesitava, eles venciam. Cada vez que você diminuía o seu brilho para não incomodar, eles respiravam aliviados. Mas o problema é que algo dentro de você nunca se apagou. Por mais que tentassem, você sempre sentiu que havia algo maior, que existia um caminho além do que te deixavam enxergar. Você tentou se encaixar, tentou ser quem esperavam que fosse, tentou seguir as regras. Mas a cada passo que dava para se conformar, algo queimava dentro de você, uma revolta silenciosa, uma certeza sufocada de que essa história estava errada. Você sabia que não era inferior. Apenas não entendia ainda por que faziam tanto esforço para que você acreditasse nisso. Eles fizeram isso porque te temiam, porque sabiam que a sua ascensão significaria o colapso da estrutura que os sustentava.
E agora, diante do seu despertar, eles sentem que o chão começa a ruir. A manipulação já não funciona. A intimidação perdeu o efeito. Eles tentam recuperar o controle, mas é inútil. Você cresceu. E agora, nada pode te impedir de ocupar o espaço que sempre foi seu. Se você está gostando dessa mensagem, saiba que grandes bênçãos já estão a caminho da sua vida. O universo está preparando algo incrível e nos próximos dias uma grande conquista chegará até você, talvez até a casa dos seus sonhos. E para mostrar sua gratidão ao universo e reforçar essa energia de abundância, envie um valeu demais, com um valor de até $100. Esse gesto simbólico não é apenas um agradecimento, mas uma confirmação de que você está pronto para receber tudo o que já é seu por direito. A mudança já começou. Agora, demonstre ao universo que você está preparado para viver a vida que sempre foi sua. O poder deles nunca foi real. Nunca foi sobre competência, mérito ou merecimento. Foi sempre sobre controle. Criaram uma hierarquia baseada em manipulação, em verdades distorcidas e em um jogo onde apenas eles sabiam as regras. O sucesso deles não veio do esforço, mas da capacidade de roubar, desviar, se apropriar do que não era deles. E para que essa farsa funcionasse, precisavam garantir que ninguém olhasse muito de perto, que ninguém questionasse, que ninguém descobrisse que o castelo de cartas era oco. Eles não construíram nada, apenas tomaram o que pertencia a outros, e você foi um dos principais alvos. Silenciosamente, seu talento foi explorado, suas ideias roubadas, seus esforços atribuídos a eles. Criaram a ilusão de que eram indispensáveis, quando, na verdade, a única coisa que mantinha tudo funcionando era o seu trabalho. E enquanto você se esforçava para entender por que seu reconhecimento nunca chegava, eles se beneficiavam da sua dúvida, garantindo que sua insegurança fosse grande o suficiente para que nunca notasse a verdade. Mas ilusões não duram para sempre. E um dia, algo deu errado. Um erro pequeno, uma distração, uma falha na narrativa. E você viu. O que era para ser discreto, sutil, sem rastros, tornou-se óbvio. Eles tentaram consertar, mas já não havia mais como esconder. O império de mentiras começou a desmoronar, e o mais trágico é que eles sabiam que esse dia chegaria. Sempre souberam. Apenas torciam para que você nunca enxergasse a verdade. Sempre há um ponto de virada, um instante em que o véu se rasga e aquilo que antes parecia nebuloso torna-se claro como o dia. Para você, esse momento veio disfarçado de algo pequeno. Talvez um detalhe em uma conversa, um e-mail que caiu na caixa errada, um olhar que não conseguiu esconder o medo. De repente, tudo fez sentido. A hesitação dos outros, as portas que pareciam se fechar sozinhas, as oportunidades que nunca chegavam até você, não era coincidência, era um jogo, e você finalmente via o tabuleiro. Eles sentiram quando aconteceu. O modo como você olhou diferente, como sua postura mudou, como as perguntas que você passou a fazer não eram mais ingênuas. Tentaram agir rápido, corrigir o erro, trazer você de volta ao controle. Mas já era tarde demais. Você não era mais cego, não era mais manipulável, não era mais um peão no jogo deles. Pela primeira vez, eles se sentiram expostos, vulneráveis, frágeis. Pela primeira vez, o medo estava do lado deles. E agora, não há como voltar. O momento que eles mais temiam chegou, e não há mais ilusão que possa te prender. Você está livre, e eles estão aterrorizados, porque sabem que, a partir desse instante, tudo começa a mudar. Os sinais sempre estiveram diante de você. Pequenos detalhes, desconfortos sutis, momentos que pareciam insignificantes, mas que, quando vistos em retrospecto, eram alarmes claros de que algo estava errado.
Era a maneira como certas pessoas reagiam quando você falava, como alguns projetos que deveriam ser seus acabavam misteriosamente nas mãos de outros. Era o silêncio repentino quando você entrava na sala, a mudança de assunto apressada, o olhar evitado no corredor. Mas você não queria acreditar, não queria ser paranoico. Afinal, você sempre agiu com honestidade, esforço e dedicação. Não parecia possível que o jogo estivesse tão distorcido. Só que estava. E tudo que parecia estranho, mas que você escolheu ignorar, fazia parte do mesmo padrão. Aqueles elogios com um tom de ironia eram armadilhas disfarçadas, aqueles atrasos em projetos que dependiam de outras pessoas, estratégias para desacelerar seu avanço. O cansaço constante que você sentia, como se estivesse lutando contra algo invisível, era real. Porque você estava lutando contra algo, contra uma teia cuidadosamente tecida para te conter. Uma estrutura montada para impedir que você percebesse que sempre esteve muito à frente deles. Agora você vê tudo. Os olhares, as palavras não ditas, os pequenos golpes que antes passavam despercebidos. E mais do que isso, você entende o porquê. Não foi um acaso, não foi azar. Foi um sistema criado especificamente para garantir que você nunca descobrisse a verdade. Você sempre esteve destinado a ultrapassá-los. E eles sabiam disso. Eles nunca precisaram levantar a voz ou fazer ataques diretos. O controle sempre foi sutil, delicado, quase imperceptível. Eles não vinham até você dizendo, não queremos que você cresça. Em vez disso, plantavam pequenas sementes de dúvida, desviavam seu foco, faziam você pensar que certos caminhos simplesmente não eram para você. Criavam distrações, te mantinham ocupado com problemas artificiais, te faziam questionar sua própria intuição. Enquanto isso, manipulavam tudo ao seu redor para garantir que, por mais que você tentasse, nunca conseguisse avançar tanto quanto merecia. A manipulação era invisível porque não precisava ser explícita. Era o projeto importante que, por alguma razão, nunca chegava até você. Era a promoção que era prometida, mas sempre adiada. Eram as palavras cuidadosas, o tom passivo-agressivo, os pequenos momentos que te faziam duvidar se estava apenas exagerando. Mas você não estava exagerando. Você estava sendo controlado. Eles nunca precisaram usar a força, porque contavam com algo muito mais poderoso, a sua própria hesitação. Enquanto você duvidava de si mesmo, eles seguiam no controle. Mas agora, tudo mudou. A manipulação silenciosa perdeu o efeito. Você enxerga os jogos, percebe os padrões, entende como tudo foi meticulosamente construído para que você nunca percebesse o poder que sempre teve. Só que agora você percebeu, e isso significa que eles perderam. Eles não têm medo do que você faz. Tem medo do que você representa, porque você não apenas desafia a estrutura deles, você prova que ela nunca foi legítima. Você existe como uma evidência viva de que o sistema sempre foi manipulado, de que o jogo foi fraudado desde o início. Sua presença destrói a narrativa que eles construíram, porque você prova que é possível vencer sem jogar sujo, sem enganar, sem sabotar os outros. Você é o que eles sempre quiseram ser, mas nunca tiveram coragem de se tornar. O medo deles nunca foi sobre você os atacar ou querer vingança. O medo deles é que simplesmente ao existir, você revele o quanto são fracos, que as pessoas percebam que eles nunca foram gênios, nunca foram visionários, nunca tiveram talento, que tudo o que possuem foi roubado, apropriado, mascarado. E pior, que tudo pode ser retirado deles no momento em que o mundo perceber a farsa. E é exatamente isso que está acontecendo agora. A verdade está se espalhando, as máscaras estão caindo, eles estão perdendo o controle, não porque você tenha feito algo diretamente contra eles, mas porque ao seguir em frente, ao ocupar o espaço que sempre foi seu,
Você está destruindo a única coisa que os mantinha no topo: a ilusão. A maior mentira que te contaram foi a de que você não era forte o suficiente. Eles precisavam que você duvidasse de si mesmo, porque era a única maneira de garantir que você não os superasse. Desde o início, a estratégia foi clara: fazer com que você se sentisse pequeno, para que nunca ousasse tomar o que era seu por direito. Eles não podiam impedir seu talento, sua inteligência ou sua determinação, mas podiam tentar fazer com que você se questionasse tanto que nunca se permitisse crescer. Foi assim que eles venceram por tanto tempo. Com olhares que diminuíam, com elogios falsos que vinham acompanhados de críticas sutis, com oportunidades que eram quase suas, mas sempre escapavam no último momento. Com regras que sempre mudavam, de maneira que, por mais que você jogasse certo, nunca fosse o suficiente. O jogo era simples: fazer você se sentir incapaz. Mas eles falharam, porque algo dentro de você sempre soube que havia mais. Agora, ao olhar para trás, você percebe que nunca foi fraco. Pelo contrário, você era tão forte que, mesmo contra todas as barreiras, ainda chegou até aqui. Eles jogaram todas as cartas que tinham para te parar, e ainda assim, você venceu. O medo sempre foi a arma mais poderosa deles. Não um medo explícito, imediato, mas um tipo de temor mais insidioso, um medo implantado aos poucos, quase imperceptível, até que se tornasse parte de quem você era. Eles não precisavam te ameaçar diretamente. Bastava plantar a dúvida: e se eu fracassar? E se eu não for suficiente? E se eles estiverem certos sobre mim? Essas perguntas não surgiram do nada. Foram moldadas, estrategicamente inseridas na sua mente ao longo dos anos, como uma corrente invisível que te segurava cada vez que você tentava voar. A genialidade da manipulação deles estava justamente no fato de que, muitas vezes, você nem percebia que estava sendo controlado. O medo era tão bem orquestrado que parecia natural. O receio de se expor, de errar, de dar um passo maior do que deveria, tudo isso foi meticulosamente calculado para garantir que você nunca ousasse desafiar o sistema. Eles queriam que você se contivesse, que nunca se sentisse digno o suficiente para reivindicar o que já era seu por direito. E o pior: durante um tempo funcionou, mas não mais. O feitiço foi quebrado, a cortina caiu. O medo que antes te controlava agora se dissipou, e o único pavor real que resta é o deles. Porque agora, sem as correntes invisíveis que te prendiam, você é incontrolável. Você vê o jogo pelo que ele sempre foi: uma fraude construída para manter você longe do seu próprio poder. E agora que você não teme mais, não há nada que possam fazer para te parar. Eles sempre pareceram inabaláveis, sempre vestiram a máscara da confiança, do domínio absoluto, como se nada pudesse derrubá-los. Mas o que acontece quando uma estrutura inteira foi erguida sobre mentiras? O que acontece quando aqueles que sempre estiveram no controle percebem que, pela primeira vez, estão perdendo? O desespero, a insegurança, o medo. Quando perceberam que você não era mais manipulável, o primeiro instinto deles foi negar, tentar te puxar de volta para a narrativa que haviam construído. Mas ao verem que isso não funcionava mais, partiram para o ataque. Agressividade disfarçada de preocupação, falsos alertas sobre como você estava se desviando do caminho. Qualquer tentativa desesperada de recuperar o domínio. Só que dessa vez, você já sabia o que estava acontecendo. Dessa vez, você não caiu na armadilha. E então veio o colapso. A máscara começou a rachar, e com cada fissura, a verdade se tornava mais evidente. Eles não eram fortes. Nunca foram. O que os mantinha no topo não era talento, inteligência ou habilidades superiores. Era apenas a capacidade de enganar, de manipular, de fazer com que outros trabalhassem para que parecessem brilhantes.
Mas agora, diante do inevitável, o império deles está ruindo e não há nada que possam fazer para impedir isso. A maior mentira que te contaram foi que você precisava deles, que sem a validação deles, sem a aprovação do sistema, você nunca chegaria a lugar algum. Por anos, eles fizeram você acreditar que seu valor era algo externo, algo concedido, algo que dependia da aceitação dos outros. Mas agora você sabe, agora você entende que o poder nunca esteve nas mãos deles, sempre esteve dentro de você. Eles não eram grandiosos, nunca foram. Tudo o que possuíam, cada conquista, cada posição de prestígio, cada pedaço de influência, só existia porque foi retirado de pessoas como você. Você era a fonte, era seu talento, sua criatividade, sua força de vontade que sustentava tudo. Mas eles fizeram você duvidar. Criaram um sistema no qual você sempre se sentia insuficiente, onde sua própria grandeza era diluída para que parecesse menor. Só que agora, o jogo acabou. Você tomou de volta o que era seu, e ao fazer isso, revelou a verdade que eles tanto temiam. Eles nunca tiveram poder sobre você. Tudo o que possuíam era uma ilusão, uma estrutura sustentada apenas pela sua crença de que precisava deles. Mas agora você vê claramente. Agora você se libertou. E eles? Eles são apenas sombras que desaparecerão no momento em que você der o próximo passo. O declínio deles não começou quando foram expostos, não começou quando os segredos vazaram ou quando as mentiras foram desmascaradas. A ruína deles começou no exato momento em que você percebeu a verdade. Porque todo o império que construíram dependia de uma única coisa: sua ignorância. Enquanto você duvidava de si mesmo, enquanto acreditava que precisava da aprovação deles, enquanto jogava pelas regras impostas por um sistema fraudulento, eles estavam seguros. Mas no instante em que você abriu os olhos, tudo começou a desmoronar. Eles sentiram a mudança. Não foi um ato grandioso, não foi uma batalha explosiva. Foi um olhar diferente, uma postura mais firme, um silêncio que carregava mais certeza do que qualquer discurso poderia transmitir. Você não precisou gritar, não precisou provar nada para ninguém. Sua simples presença já era o suficiente para desestabilizá-los, porque agora eles sabiam que tinham perdido o controle, e sem esse controle, sem a manipulação que os manteve no topo, eles eram apenas o que sempre foram: frágeis, inseguros, dependentes daquilo que nunca foi deles. O pânico começou a se espalhar. Tentaram reverter a situação, criar novas narrativas, recuperar a influência. Mas já era tarde demais. O tempo deles acabou, e agora tudo o que lhes resta é assistir ao próprio colapso. Você não precisou atacar, não precisou derrubá-los. A única coisa que fez foi existir na sua verdade, e isso foi o suficiente para destruí-los. Desde o início, eles acreditavam que você era apenas mais um jogador no tabuleiro, alguém que poderia ser manipulado, guiado, mantido sob controle. Eles passaram anos analisando seus passos, tentando antecipar seus movimentos, arquitetando armadilhas para te manter preso dentro das regras que eles mesmos criaram. Mas havia algo que nunca consideraram. Você nunca esteve no jogo deles. E foi exatamente isso que os destruiu. Enquanto eles gastavam energia tentando te impedir de avançar, você simplesmente seguiu em frente. Enquanto tramavam contra você, você crescia. Enquanto espalhavam mentiras, você construía a verdade. A diferença entre vocês sempre esteve no fundamento de tudo. Eles precisavam da aprovação dos outros para se sentirem valiosos. Você nunca precisou disso. Sua força não veio de favores, de esquemas, de manipulações. Ela veio daquilo que sempre esteve dentro de você e que eles nunca conseguiram roubar. E agora o jogo acabou.
Não porque você venceu pelas regras deles, mas porque você destruiu a própria necessidade do jogo. Eles tentaram fazer de você um adversário, mas você nunca competiu com eles, nunca precisou. Você apenas seguiu seu caminho. E isso foi suficiente para fazer com que tudo o que construíram se transformasse em pó. A verdade é implacável. Pode ser distorcida, abafada, ignorada por um tempo, mas jamais desaparece. Ela sempre encontra um caminho para vir à tona. E agora, depois de anos de manipulação, de mentiras, de falsas narrativas, a verdade finalmente venceu. Você venceu. Eles tentaram de tudo: sabotagem, humilhação, desprezo. Tentaram convencer o mundo de que você não era suficiente, que não merecia, que nunca chegaria onde deveria estar. E ainda assim, aqui está você, inabalável, maior do que nunca. Cada golpe que tentaram te dar serviu apenas para te fortalecer. Cada obstáculo que colocaram no seu caminho se tornou um degrau para a sua ascensão. Agora, eles não têm mais nada. Sem as mentiras, sem a ilusão de poder, sem a manipulação que os mantinha no topo, eles são apenas sombras do que um dia fingiram ser. E você? Você não apenas sobreviveu, você superou, você transcendeu. E, acima de tudo, você provou uma coisa que eles jamais poderão mudar. A verdade sempre vence. E o tempo deles acabou.